Bom dia, a paz seja com todos, amém. Antes de tomar teu assento, cumprimente a pessoa que está ao seu lado, dá-lhe bom dia, na paz, glória a Deus. Deus abençoe, filha, Deus abençoe, filha, Deus abençoe, minha filha. Aí, filhão, Deus abençoe, meu queridão, amém. Fala, queridão, amém. Amém. A paz, irmãozinho, glória a Deus. Tome teu assento, as crianças estão liberadas. Aleluia, glória a Deus. Agradecemos aos amados irmãos que tem cooperado conosco no trabalho social da nossa igreja. Temos lá mesa farta, abençoada, que nunca falte na tua despensa, na tua casa, em nome de Jesus, amém? Está conosco a Viviane. Onde está a Viviane, por favor? Viviane, se coloque em pé, seja bem-vinda em nome de Jesus, Deus abençoe, amém. Deus abençoe. Quem está próximo, cumprimente a Viviane aí. Amém? Quem está próximo da Viviane, a cumprimente. É tua amiga, Lourdes? Amém. Deus abençoe. Aleluia. Livro de Josué, capítulo 24, versículo de 14 a 15. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Graças a Deus que nós estamos num time que nunca perde nada. Ele não empata, não perde. Ele venceu. Ele venceu o pecado. Ele venceu o diabo e todo o inferno. Ele venceu a morte. E ele está vivo. E vivo para todos sempre. Aleluia. E hoje, nesta manhã, vamos ministrar a ceia em memorial que ele morreu, mas ressuscitou e permanece para todos sempre. Aleluia, glória a Deus. Está escrito: agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade. E deitai fora os deuses que os seus antepassados adoraram além do Eufrates, no Egito, e sirvam ao Senhor. Se, porém, não agrada a vocês servir ao Senhor, escolham hoje a quem não servir. Se aos deuses a quem os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Eu, porém, e a minha família, serviremos ao Senhor. O tema da mensagem é aliança com Deus e aliançado com a família. Vocês sabem que Deus colocou no meu coração que neste mês de junho possamos falar sobre família em cada culto, em cada reunião, em cada ministração. Josué, buscando um pouco na sua biografia, Josué nasceu num lar de escravidão. Escravidão é sem propósito, é sem poder contemplar um horizonte de futuro, de prosperidade, seja que área for. Esse homem, ao nascer nesse lar, ele, com certeza, desde a sua infância, já começou o seu sofrimento, a sua agonia. Era uma criança sem liberdade. Entra na fase adolescência, adulta. E praticamente agora, então, a escravidão cada vez mais em volta do seu pescoço, da sua vida. E o que ele esperava? Esperava, como alguns daquela época e os milhares, que a morte era uma coisa certa.
Mas Deus, na sua plenitude, na sua bondade, estava preparando o libertador. Estava preparando Moisés. Deus atuou de uma forma nesse cenário tremenda. Chamou Moisés, o capacitou e o enviou ao Egito. E com mão forte, mão poderosa, Deus resgata o seu povo das garras de Faraó. Porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Deus liberta o seu povo. Leva o seu povo a transitar pelo deserto um período de 40 anos. Nesse período, Josué livre agora. Ele é considerado como um príncipe, como escolhido de Deus. E Josué, ele tem a experiência maravilhosa de se aproximar de Moisés, do ungido do Senhor. Provavelmente ele não tinha ideia do que estava acontecendo. Sendo escravo, agora livre pelo deserto, a proximidade dele de Moisés era algo, fator, que muitos poderiam pensar: quem é esse Josué? Josué é considerado um príncipe, por quê? Quando Moisés pede para o povo conhecer a terra através dos espias, Josué é escolhido, juntamente com Caleb e os demais. Ele vai até a terra, 40 dias peregrinando pela terra de Canaã. Ele vai levar o relatório para Moisés, Arão, diante do povo que está no tabernáculo do Senhor. 10 praticamente levam uma mensagem realista, mas muito pessimista. Seremos derrotados, não vamos conseguir. Mas no coração de Josué havia uma chama, havia algo no seu coração, que Deus estava com o seu povo, que não importava as dificuldades, que não importava o que estava em Canaã, o que importava é Deus no meio deles. A minha oração nesta manhã, por cada um de nós, não importa o que esteja acontecendo, o que importa é que Deus está conosco. Bendito seja o nome do Senhor. Josué, então, traz um relatório realista, mas otimista. O Senhor está conosco. Deus vai nos abençoar. Mas diante da murmuração do povo, Deus se desagrada. E Deus permite que o povo, então, passe uma disciplina. Disciplina esta que seria 40 anos peregrinando pelo deserto. Josué, então, submete a isso. Você não vê nenhuma passagem bíblica de Josué dizendo: mas eu não vou peregrinar por aí não. Eu não reclamei, eu não murmurei. Já viu aquele termo, o justo paga pelos pecadores? Então Josué e Caleb poderiam entrar de comum acordo. Nós não vamos andar pelo deserto, dar a volta por aí. Mas Josué se submete. E é interessante que, após esse período de 40 anos, nesse período temos a morte de Arão, de Miriam, irmãs de Moisés. Nós temos a morte do próprio Moisés, e Moisés, ele ora para Josué, e Deus havia dito: Josué vai ser teu sucessor. Ele vai continuar. Josué sentiu o peso sobre os ombros da responsabilidade, porque ele sabia: meu Deus, se Moisés fez os sinais que fez, e o povo murmurou, reclamou, teve conflito com Moisés, reclamou de Deus, eu vi Moisés, um homem mais pacífico, perdendo a paciência. Em vez de falar para a rocha, ele fere a rocha. Teve um momento de estresse em Moisés. Então, olha onde eu vou me meter. Olha onde eu vou trabalhar. Eu vou entrar numa fria mesmo. Vai ser difícil para mim. Se você olhar capítulo 1 do livro de Josué, você verificar que ele tem medo, tem desânimo, não se sente encorajado. Ele praticamente fala: olha o peso que está sobre mim. Mas Deus fala com Josué. E Deus conhece a fraqueza de Josué, os pontos frágeis na vida de Josué. Mas Deus diz: eu estarei com você. Eu vou estar ao teu lado. Assim como fui com Moisés, serei contigo. Não vou te desamparar.
onde você colocar a planta do teu pé, eu vou te abençoar. Aleluia. E Josué, então, ele vai enfrentar o seu medo. Ele vai buscar coragem onde não existe. Vai buscar força onde não existe. A vida cristã é isso. É você buscar força onde não existe. É você buscar a graça do Senhor. Porque a graça do Senhor está sobre nós. Josué, então, ele assume o cargo. Tem várias batalhas, várias guerras. Tem momento de vitória em Jericó, mas tem momento de derrota em Ai. Tem momento que ele vê perdas, soldados morrendo, pessoas à sua volta desfalecendo. E praticamente agora no capítulo 24, ele está terminando seu ministério, próximo da sua morte. É interessante que a Bíblia não fala qual o nome da esposa de Josué, nome dos filhos de Josué, mas a Bíblia fala que ele tinha uma família, ele tinha os seus. E o que importa aqui é a posição de Josué diante da sua vida, do seu ministério. Primeiramente, eu quero dizer para vocês que Josué tinha uma aliança com Deus. Isso é fundamental. É fundamental. Você jovem, adolescente, solteiro, quando for se casar, vê se a pessoa tem aliança com Deus. Se tiver aliança com Deus, vá em frente. Ponto inicial, aliança com Deus. Ah, mas eu gostaria que ela fosse loira, dos olhos azuis, quem sabe parente do Bill Gates, assim, para a gente ter uma herança um pouquinho melhor. Mas é melhor que ela tenha, acima de tudo, aliança com Deus. Moça, o rapaz tem aliança com Deus? Vá em frente. Rapaz, a moça tem aliança com Deus? Vá em frente. É de Deus. Deus vai dirigir. Deus vai orientar. Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. Primeira coisa, tenha aliança com Deus. Quem tem aliança com Deus, com certeza, ao assumir compromissos, Deus vai direcionar, Deus vai abençoar, Deus vai te dar a vitória. Então, a primeira coisa que vemos, Josué tinha aliança com Deus. E nessa aliança com Deus, ele dá um ensinamento a Israel. Praticamente a vida dele foi de ensinar, de um bom testemunho dele, de ser ex-escravo. Mas no versículo 14, por favor, coloque aí na tela, meu querido. E agora, tema o Senhor, sirva com integridade. Há uma versão que diz, sirva ao Senhor com fidelidade, seja fiel, seja íntegro em servir ao Senhor. Esteja na presença de Deus. Quem tem aliança com Deus é fiel. Aleluia. Que Deus nos ajude, irmãos. Nós precisamos ser crentes mais fiéis ao Senhor. Agir mais com fidelidade a Deus. Nós que pregamos, fidelidade e integridade. Fidelidade com Deus, integridade diante dos homens. Para subir no púlpito, que possamos subir com o nosso coração na presença de Deus. Tem pessoas que pregam de qualquer forma, sem fidelidade a Deus, sem integridade. Por isso nós vivemos num contexto hoje de muitos lobos vestidos de ovelhas, de pessoas que estão dilacerando a palavra de Deus, destruindo o evangelho de Jesus Cristo, dentro da concepção deles. Porque o evangelho não, ele é poderoso, maravilhoso, eterno e permanece para todo sempre. Céus e terra hão de passar, mas as minhas palavras jamais passarão. Bendito seja o nome do Senhor. E ai daqueles que estão adulterando a palavra do Senhor nosso Deus. A ira do Senhor virá sobre eles. Mas que possamos pregar com fidelidade a palavra do Senhor. Nossa integridade de testemunho. Ele diz, joguem fora os deuses que seus antepassados adoraram, além do Eufrates. Joguem fora os deuses. Joguem fora. É triste isso. É triste. Se você analisar, o nosso país hoje cada vez mais infundado nessas coisas. Cada vez mais divulgando isso. Temos lá no sul uma ideia de uma estátua a Lucifer.
Nós temos no Brasil um local que tem uma estátua de Buda, uma coisa horrível. Nosso Brasil é fundado na idolatria. Ah, mas isso aqui é só uma imagem, é só uma representação. Mas esta representação é justamente algo que eu vou tocar concreto para substituir a presença de um Deus em espírito e verdade. E Josué fala sobre isso, os deuses antepassados, os deuses dos seus antepassados, que vocês adoraram além do Eufrates e no Egito. Já pensou? O que aconteceu com Israel? Quando construiu o bezerro de ouro, era uma representação do deus Apis, de um deus egípcio, em forma de um bezerro de ouro, e o prestaram culto e adoraram. Esse é o Deus que tirou vocês do Egito. Eu confesso para vocês que eu tinha um jeito muito estranho. Posso contar para vocês? Quem quer saber, levante a mão. Algumas pessoas. Depois do culto eu conto. Eu tinha cara de pau. Eu saía de casa, tinha um medalhão com o rosto de, supostamente era Jesus. Um medalhão grande, com a corrente assim, de ouro maciço. De ouro maçado, não era maciço, era maçado. Maçado. Aí eu chegava com os meus colegas em determinados lugares, e eles pediam lá bebidas e tudo mais, eu pegava o medalhão e enfiava por dentro da camisa para ele não ver. Hipócrita também, né? Eu falei, deixa eu esconder aqui, porque fica chato entrar num bar, num local, e tomar uma cervejinha. Eu escondi. Quando eu saía de lá, ele saía para fora. Hipocrisia. Hipocrisia. Eu ia numa cidade, no Vale do Paraíba, e lá a gente ficava 2 horas numa reunião. Por questão de ética, não vou falar o nome, Aparecido do Norte. Chegava lá, participava, tomava hóstia, aí chegava, ia fazer uma fila para beijar a fita. Como eu tinha tomado alguma coisa, eu não beijava, eu lambia a fita. Coitada daquelas senhorinhas que vinham naquela sinceridade, que vinham atrás assim, toda quietinha atrás de mim, e eu lá. Isso é religiosidade. Isso é ver os deuses antepassados. E quantas pessoas estão ainda vivendo nos dias de hoje? Pastor, meu senhor está pregando hoje, não sei o quê. Meu irmão, eu estou falando de Josué, está falando daquela época, eu não estava com Josué. Se que Josué falava lá, eu falo nos dias de hoje. Pessoas vivem. Criou-se uma cultura de coisas, das pessoas pegarem. Até mesmo dentro das igrejas evangélicas. Rapaz, se eu disser para você, da onde que é esse cacho de uva que eu trouxe lá do lado do mar da Galileia? Cada gomo desse é R$1, rapaz. Não é a uva, mas o Criador da uva. É o Deus de Israel que faz milagres. É o Deus Israel que é o nosso Deus. Bendito seja o Senhor. Tirem fora. Agora ele diz o seguinte, ele dá uma condicional. Se porém não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Ele fala, escolha, pode escolher, quer servir os deuses, pode servir. Irmãos, o que a Bíblia nos fala é liberdade. Falamos dessa semana lá no nosso PG, a decisão do ser humano. A decisão. A escolha da pessoa em servir a Deus ou não servir a Deus. Agora eu posso falar. Eu ia para São José dos Campos, dormi na casa da minha mãe com meus filhos. Ainda está rindo, Mateus. E tinha um crucifixo na beira da cama, um santinho lá.
Aí a gente ia orar para dormir, fechava a porta e ia dormir. E agora? Com a porta trancada, né? Eu pegava ele e falava assim, eu não vou cantar porque é ruim. Eu falava, tá na hora do santinho ir pro chão, jogar debaixo da cama. Prende as pessoas. Prende as pessoas. Infelizmente, irmãos, infelizmente não adianta falarmos só de determinada religião, de idolatria, de imagem, escultura, mas também no meio evangélico, se nós não tomarmos cuidado. No mundo secular tem pessoas que o time dele é um ídolo, o jogador é um ídolo. Para muitas pessoas o emprego é um ídolo, o dinheiro é um ídolo, a casa é um ídolo, o carro é uma idolatria para ele. Coisas materiais que estão acima do próprio Deus. Não, irmãos, o Senhor é acima de todas as coisas, Ele é o nosso Deus, aleluia. E Josué fala, se porém não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir, escolham hoje a quem não servir, escolham hoje, escolha hoje. Ele está dizendo, é hoje que você escolhe, é hoje que você se posiciona. Tem pessoas que protelam em servir a Deus. Hoje é o tempo aceitável, hoje é o dia da salvação, hoje é o dia da minha escolha, hoje é o dia. Antes da ministração falamos, Jesus falou para colocar vinho novo em odres novos, aleluia. Que nossa oração seja hoje, Senhor, me faça um odre novo, para colocar vinho novo na minha vida, aleluia. Glória ao nome do Senhor. Então, em primeiro lugar, Josué tinha uma aliança com Deus. Segundo lugar, segunda parte da mensagem, do tema. Volta, por favor, aí, meu filho. É o John que está aí? Quem está aí? Não sei. Amém? Aliançado com família. Aliança com Deus é aliançado com família. Deixa, por favor, aí, o tema da mensagem. Esse é na quarta-feira com o pastor Washington. Foi com o senhor. Aliança com Deus, aliançado com a família. Josué, ele tinha uma aliança com a família dele. Só sobrevive uma família se tiver aliança com Deus. Aliança com Deus é base, é alicerce, é fundamento para você manter tua família. Se você olhar as reportagens, se você olhar documentários, eu gosto muito de pesquisar a biografia, tanto de pessoas cristãs como não cristãs, principalmente atores de Hollywood, gosto muito. E eu vou lá, aí daqui a pouco começa, até o ano tal foi casado com essa, depois com essa, depois com essa, depois com essa. Aí você vê aquilo ali. São pessoas infelizes, pastor, mas moram em Los Angeles, Las Vegas, mansões de milhões e milhões de dólares, conhecido no mundo todo. Aparece o personagem, todo mundo sabe que filme que fez, o que está fazendo, mas são infelizes, porque não tem aliança com Deus. Você é mais feliz do que ele. Você é mais feliz que aquelas pessoas. Elas não têm paz no coração. Elas vivem numa vida de adultério, de prostituição, promiscuidade. Elas vivem uma vida que estão à beira do inferno, mas você, aleluia, com uma vida humilde que você tem, mas você tem teu nome escrito no livro da vida, bendito seja o Senhor, não porque você e eu sou melhores do que eles, não, é porque a graça do Senhor nos alcançou, e o Espírito Santo nos levou para a cruz de Cristo, aleluia, bendito seja o Senhor. Josué tinha uma aliança com a família. Quando ele diz a parte final do versículo de número 15, mas, ou seja, ele diz que a responsabilidade de vocês, a escolha de vocês, a decisão é de vocês, mas a minha escolha, aleluia. Quem tem aliança com Deus sabe escolher. Repita comigo, quem tem aliança com Deus sabe escolher. Porque escolhe o que é bom.
o que é certo, o que é eterno. Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. Oh, aleluia. Glória a Deus. Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Já está decretado, já está declarado na minha casa, na minha família. Serviremos ao Senhor. Eu já colocou. Eu vejo que Josué, sucedendo Moisés, não foi meramente um conquistador para Israel, mas ele conquistou a própria família dele. A gente tem pessoa que conquista tanta coisa, né? Bens, casas, carros, excelente empresa, mas não conquista a família. E a família? Como é que está a tua família, meu irmão? Como é que está a nossa família? Como é que está a nossa família? Se houver uma situação como houve a pandemia e perdermos entes queridos, o que será deles? O que é a vida? Essa semana, olhando pela janela de casa, e estava uma garoa fina, era madrugada mais ou menos, aí eu olhei e eu percebi assim, uma gota, vinha aquela garoa, caía sobre o toldo lá, o toldo, aí ele se acumulava e dava um pingo. Aí eu pensei, a vida é isso, é uma gota que sai do toldo e puf, caiu, tão rápido, tão rápido. Mas parece que as coisas deste mundo nos deixam anestesiados, nos deixam conformados, e praticamente a gente não procura, meu Deus, muda, Senhor, transforma, Senhor, eu quero algo de Deus diferente, eu quero uma transformação, Senhor, estou aguardando ao longo desses anos, Senhor, não, eu não gerei uma família para perdê-la, eu não construí uma família para ser arruinada, eu não construí uma família para o diabo matar, roubar, destruir, eu construí uma família alicerçada no Senhor, alicerçada na Tua palavra. Bendito seja o nome do Senhor, aleluia. Eu fui abençoado no meu matrimônio, alguém orou por nós, alguém nos abençoou, em nome do Senhor, aleluia. Eu creio, Senhor, eu e minha casa serviremos ao Senhor, eu não abro mão, eu não aceito, Senhor, eu quero, Senhor, eu e minha família servindo ao Senhor. Deus está querendo paz, guerreiros. Deus está querendo mães corajosas, lutadoras, batalhadoras. Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. Não entregue para o diabo a herança que Deus te deu. Não aceite. Não aceite essa negociação. Não aceite. Não. Meu filho vai ser mais abençoado que eu. Meus netinhos vai ser mais abençoado que meus filhos. Bendito seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor, ela vai se cumprir na minha vida, na minha casa, na minha família. Eu creio em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória ao nome do Senhor. Irmãos, por que Deus colocou isso no meu coração sobre família neste mês? Porque a família é muito assediada. A família cada vez mais está perdendo o seu valor de ser vitrine para a sociedade. Não tem importância a família. Família não tem importância. Não tem interesse. Se minha esposa e eu não contemplarmos essa aliança com Deus, e essa aliança familiar, o que será de nossos filhos? Como nossos filhos vão construir algo que nós não temos um respaldo, não temos um alicerce, um fundamento, um legado para passar para eles? O que será? E o que será depois de filho de nossos filhos, se nós não passarmos?
Ah, mas a sociedade lá fora, até no meio evangélico hoje, no meio cristão também, está banalizando família, não importa, e cuidado com redes sociais, que tem um camarada por aí, que está chamando até para dar palestra na igreja. Então, porque não tem problema, não tem nada a ver. Mas a igreja diz, tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Porque a igreja precisa manter os princípios da palavra do Senhor. Importa mais obedecer a Deus que aos homens. Aleluia. Bendito seja o Senhor nosso Deus. Para ter aliança na família tem que pagar um preço. Eu poderia citar N pagamentos que você tem que fazer. Você tem que fazer. Manter família alicerçada, tem que fazer Pix. Em todo o tempo. Então, que você faz o Pix do perdão, o Pix do amor. É que você já tem tudo guardado no teu celular. Então, quando você acontece qualquer coisa, você vai lá, dá o Pix do perdão, o Pix do amor, o Pix da boa conversa. O pastor Lócio citou aqui fundamento do casamento. É todos aqueles Pix que você vai fazendo. Aleluia. O Pix da misericórdia, o Pix da bondade, o Pix do entendimento, o Pix da compreensão. Aleluia. O Pix da paciência. O Pix do acreditar que a situação vai mudar, vai transformar. O Pix da esperança, o Pix da expectativa, o Pix da transformação. Glória ao nome do Senhor nosso Deus. Oh, aleluia! Pergunta para o teu vizinho, para a tua vizinha aí, você tem uns Pix já cadastrados? Pastor, mas onde eu vou arrumar tanto crédito assim para fazer Pix? Vou entrar no especial? Sim, você vai entrar no especial. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele tem abundância para você. Ele tem um tesouro celestial abundante para derramar na tua vida, no teu coração. E sempre, se você crer, aliançado com Deus, você tem um coração cheio de crédito para abençoar, para dar vitória. Aleluia, em nome do Senhor nosso Deus. Aliança com Deus. Aliançado com a família. Deus nos ajude, irmãos. Deus nos ajude. Deus nos ajude. Aleluia. Deus nos ajude. Que Deus nos dê graça. O que será do porvir? O que será da nossa sociedade? Se a igreja que é sal da terra se tornar insípida, perder o seu papel, o que será de nós? O papel da igreja. Você é sal, você é luz, mas você tem que estar com aliança com Deus. Josué entendeu isso. Eu termino dizendo, no Velho Testamento, aliança com Deus, aliançado com família. Novo Testamento, aliança com Cristo e aliançado com a família. A nossa é nova aliança agora. A nova aliança. A nova aliança custou caríssima. O sangue de Cristo, a morte de Cristo, a ressurreição de Cristo, a vida de Cristo. E tudo isso para fazer essa nova aliança, para que você e eu possamos estar alinhados com Deus até a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. O preço foi pago, o evangelho é anunciado. O que importa agora é nós acatarmos a palavra do Senhor e escolhermos. Mas, aleluia, eu e minha família serviremos ao Senhor. Serviremos ao Senhor. Eu termino a mensagem lembrando de
Um testemunho que um pastor me contou há muitos anos atrás. Há muitos anos atrás. Não, pode deixar. Obrigado. Uma irmã ia na igreja e o pastor dizia: ore pela sua família para se converter. Ela começou a levar uma blusa e colocou no banco do lado onde sentava. Alguém passava e perguntava: alguém vai sentar aí? Vai. Alguém vai sentar. E sempre colocando a blusa. A blusa. Passado um tempo, o esposo dela veio para a igreja, sentou no lado dela e aceitou Jesus no momento do apelo. Glória ao nome do Senhor. Glória ao nome do Senhor nosso Deus. Ainda tem crente fazendo pix. Ainda tem crente fazendo pix. Ainda tem crente. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Acreditando algo na vida de um familiar, crendo que é Deus poderoso para abençoar e dar a vitória. Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. Josué não desistiu. Não desista. Siga em frente. Levante a tua mão e diga: eu. Fique em pé, por favor. Repita comigo: eu e minha casa serviremos ao Senhor. O diaconato pode entrar. Nós iremos agora abençoar, orar. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Glória ao nome do Senhor nosso Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Bendito seja o Senhor nosso Deus. Bendito seja o Senhor nosso Deus. Bendito seja o Senhor nosso Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Bendito seja o Senhor. Bendito seja o Senhor. Aleluia. Aleluia. Irmão Saulo está aí? Seu genro está aí? Saulo não veio? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amém, Jesus. Glória ao teu nome, Jesus. Aleluia. Vamos orar, amados. Vamos consagrar ao Senhor. Aleluia.